Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, juntos novamente para mais um momento de luz em nossas vidas. Trazemos nesta noite o livro Vinha de Luz para a nossa reflexão inicial com a mensagem Em Silêncio, mensagem de Emmanuel pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que muito vem contribuir para o nosso progresso espiritual. Diz assim Paulo em Efésios, no capítulo 6, versículo 6. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E Emmanuel reflete conosco esta mensagem que se intitula Em Silêncio. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais, com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Esta mensagem é um lembrete de Emmanuel para nós, que possamos exercitar, que possamos praticar a caridade, a ajuda, a benevolência, sem ostentação, com humildade, com serenidade, sem alardear aquilo que fazemos. Esse é o recado de Emmanuel para que em silêncio possamos estar cumprindo com o nosso dever. O dever como seres humanos, o dever como espíritos que estamos nessa jornada evolutiva no corpo físico, convivendo com pessoas das mais diversas personalidades, com pessoas das mais diversas atitudes, dos mais diversos pensamentos. É assim que nos pede Emmanuel para silenciar, baseados nessa mensagem de Paulo, que é muito própria nesse momento em que queremos ser seguidores do Cristo, que possamos servi-lo, mas servi-lo com amor, com vontade, com alegria, sem descansar, porque é assim que deve ser os servos, assim que devem ser aqueles que confiam no seu Senhor. Então que confiemos, que amemos, que procuremos cada vez mais construir à nossa volta um ambiente, uma ambiência espiritual equilibrada, iluminada. Estamos juntos nessa jornada. Momentos nós
estamos desestimulados, mas em outros momentos nos animamos. Que o nosso ser iluminado possa superar as sombras que ainda trazemos dos nossos erros, dos nossos defeitos, das nossas vaidades, do egoísmo, do orgulho, mas que possamos estar imbuídos dessa grande tarefa que é a reforma íntima. E reformando-nos, vamos estar contribuindo para que aqueles que nos veem possam estar encorajados a mudanças, e mudanças para crescimento, mudanças para estarmos indo rumo à felicidade que tanto almejamos. Então, que façamos como nos pede Paulo e como nos orienta Emmanuel. Façamos em silêncio, façamos o bem. E a Deus a capacidade de nos enxergar, porque Ele nos enxerga sempre aonde estivermos, como estivermos e o que estivermos sentindo. Deus nos enxerga, Deus está conosco. Portanto, vamos seguindo em silêncio, fazendo bem. Paz e luz a todos nós. Senhor, mais uma semana inicia na nossa jornada terrena e gostaríamos de te agradecer por tudo que tem sido feito por nós até agora. Se nos falta algo na vida material, sabemos que o teu amor, tua misericórdia e tua sabedoria jamais nos faltarão. Na nossa pequenez, temos a tendência a reclamar, a ver sempre o que não está de acordo com a nossa vontade, mas que possamos, Senhor, a partir de hoje, olhar com mais generosidade e gratidão para tudo que nos chega e para tudo que de nós sai. Obrigada, meu Deus, pela proteção diária, pelas boas intuições, pelas ajudas espirituais, pelo amor, pelo teu amor, por tua sabedoria. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco hoje e por todos sempre. Que assim seja. Estude e viva o livro e a mensagem é resguarde-se. Resguarde-se dos tentáculos do desânimo com a prece sincera, das arremetidas da sombra com a vigilância efetiva, dos ataques do medo com a luz da meditação, dos miasmas do tédio com o serviço incessante, das nuvens da ignorância com a bênção do estudo, das labaredas da revolta com a fonte de confiança, das armadilhas do fanatismo com a fé raciocinada, das águas mortas do estacionamento com o trabalho constante e desinteressado no bem. Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem na marcha da evolução. A vitória do bem, conquanto seja fatal, depende, pois, do livre arbítrio de cada um. Assim sendo, para a sua felicidade, resguarde-se de toda contemporização com os enganos que nascem de você mesmo. Boa noite. Devemos lembrar que todos nós temos dentro de si todas as forças do mal, porque nós estamos vindo do pretérito, né? Quantas vidas eu tive, quantas vidas bem vividas ou mal vividas. E muitas vezes caímos no desânimo, ou no medo, no tédio, ou mesmo em fanatismos, em sentimentos pouco dignos. E se fizermos uma reforma íntima, uma viagem dentro de nós mesmos,
nós vamos descobrir uma força que nos leva ao melhor que há em nós, porque temos o livre-arbítrio. Porque devemos entender que somos fadados ao progresso espiritual. E para isso nós temos o uso do livre-arbítrio. Ou eu decido ficar nas lamentações, nas revoltas, nos ódios, nos medos, ou eu decido, através do meu livre-arbítrio, transformar tudo isso. E nós temos um remédio poderosíssimo, que é a prece. Na prece, o coração se eleva e faz a conexão com o Criador, esse Deus de amor que nos ampara sempre. E os benfeitores espirituais que estão sempre nos resguardando, nos orientando. Portanto, precisamos acender essa centelha para que possamos transformar esses sentimentos que nos causam dor, que nos causam mal-estar, em algo bom, em algo que seja para o nosso progresso. Porque a gente tem que entender que esses enganos, eles nascem de nós mesmos. Então, cabe a nós, através do livre-arbítrio, alimentar ou nos defender, nos resguardar e transformar em algo bom para o nosso dia a dia. Paz e bem. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Estamos todos aqui reunidos nesse momento para agradecer ao Senhor, para, ao mesmo tempo, pedir para que Ele nos envolva nesse trabalho, mesmo que nós não estejamos presencialmente, mas nós estamos juntos espiritualmente. Pedimos pelos irmãos que são assistidos, que estão nessa luta para melhorar, para sentir a Tua paz, a Tua presença, Senhor. E que todos os trabalhadores do Centro Espírita possam, nesse momento, receber as Tuas bênçãos e as Tuas graças, e que nós possamos ter força de lutar, força para seguir dia a dia com esperança, com luta, para poder sobreviver nesses dias tão difíceis, Senhor. Mas com essa confiança, e nós te agradecemos, Senhor. Fica conosco hoje, todo sempre, que assim seja. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Boa noite a todos. Prece pelas famílias brasileiras. Senhor, olha com todo amor pelas famílias brasileiras, para que todos nós, pequeninos, nos unamos na mesma sintonia e nos fortaleçamos em Teu santo nome. Que nossa sociedade brasileira una e se compadeça de que se encontram à mercê deles. Toca, Senhor, os corações endurecidos em benefício dos necessitados. Pai, compadece-te dos nossos irmãos desencarnados, em especial desses mais de 100.000 que partiram este ano de 2020, que recebam junto dos bons espíritos a harmonia e que, Pai, cuide dos que ficaram também, que estão sofrendo a falta dos seus familiares, sentindo a dor e a saudade. Pai, para os que não suportaram as provas desistindo da vida, te suplico o perdão de suas fraquezas, que os mensageiros da esperança os acolham, amenizando sua dor ao despertarem. Ampara-os, Pai, ilumina hoje e sempre, que assim seja. Senhor Jesus, mestre amigo, doce, humilde e fraterno, envolvidos por essa luz que toma de conta de todos nós,
sentindo a presença de todos os espíritos fraternos que estão sob as tuas orientações, que possa envolver todos os coveiros, esses irmãos que estão trabalhando diuturnamente nos cemitérios, que eles tenham a proteção dos seus anjos da guarda. Aos moradores de rua, esses irmãos que estão nessa situação, que eles tenham o lenitivo, o amparo diário, a proteção dos espíritos fraternos, no sentido de lhes intuir e fazer-se compreender como espíritos no corpo físico que vieram à Terra para se melhorar, para cumprir o trabalho tão desejoso, tão solicitado bem antes de chegar, que eles possam acordar e seguir contigo. Aos irmãos que fazem as limpezas das comunidades de um modo geral, nossos garis, que eles tenham o teu amparo, a tua luz. Obrigado, Jesus, que assim seja. E é nesta sequência de orações, de preces e vibrações que expressamos a nossa confiança verdadeira nos horizontes da vida, que vão modificando as situações que vivemos, que derrubam também as barreiras do tempo e extinguem sofrimentos. Então, nesse momento, pedimos a Jesus que abençoe e ilumine os governos que nos dirigem, que coordenam as atividades políticas, administrativas e estruturais da nação. Pedimos pelos líderes religiosos para que saibam conduzir os seus rebanhos sob a égide do Evangelho de Jesus. Pedimos o amparo para os mais de 41 mil desempregados do estado do Ceará, para que encontrem uma saída para as suas buscas de trabalho. Pedimos pelos trabalhadores da área da saúde, por todos aqueles que nesse instante necessitam do amparo, do amor, da fé, da esperança, da confiança em dias melhores. Que o poder de Deus possa transformá-los numa fé viva, numa força preponderante, que possam crer que as modificações para melhor vão se processando a cada dia, apesar das dores do momento. Que todos os problemas possam ser resolvidos satisfatoriamente dentro da vontade do Pai. Que para o poder de Deus não existem impedimentos resistentes. Que a luz do sol que banha as manhãs de todos os dias seja a fortaleza que venha colaborar e ajudar para que todos os processos se realizem dentro dos planos de Deus. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Vou ler agora um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, os itens 5 e 6. Amar o próximo como a si mesmo. No item 5, dai a César o que é de César. Então os fariseus, tendo-se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras.
Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhes: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja. Não considerai a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. É nós permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta e, deixando-o, retiraram-se. Está lá em São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, São Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhe era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para ele uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é nós permitido pagar ou não o tributo, ou não pagá-lo, o tributo a César, não teria nenhum sentido. A essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com as suas respostas, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhe uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituir a cada um o que lhe era devido. Que assim seja, meus irmãos. Item 7. Este ensinamento, dai a César o que é de César, não deve ser entendido de uma maneira ilimitada e indiscutível. Neste, como em todos os ensinamentos de Jesus, há um princípio geral, resumido sobre forma prática e usual, extraído de uma situação particular. Esse princípio é consequente daquele que nos diz: devemos agir para com os outros como gostaríamos que eles agissem para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar ao próximo e toda violação dos seus interesses, determinando que se respeitem os direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus.
Este princípio estende-se ao cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como a todos os indivíduos. Boa noite. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dê a paz. Boa noite, caro irmão, cara irmã. Que Deus te dê a tua paz. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É bom refletirmos que esse momento nos lembra que Jesus era sempre testado, ciladas sempre em sua vida. E todos aqueles e aquelas que tentam acertar, que tentam viver a mensagem de Jesus, têm dificuldades. Existem críticos, existem perseguições, existem desafios. Mas o foco da mensagem é justiça, direitos, deveres. E podemos nos reforçar nessa direção estudando a lei de justiça. Lá, Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais. Então, podemos resumi-la também dos ensinamentos de Jesus, anotado em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Fazei aos homens tudo que gostaríeis que eles vos fizessem, ou tratai todos os homens da maneira que gostaríeis que eles vos tratassem. Lucas anotou no seu Evangelho, capítulo 6, versículo 31. Ambas as situações, as colocações, estão no Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, Jesus falou para as multidões. Então, mensagens diretas e para todos. Mas aqui, nesse momento principalmente, foi uma cilada porque aqueles judeus importantes, fariseus, saduceus, doutores da lei, sempre o tinham como alguém que incomodava. E colocaram-lhe uma questão, tentando que a partir das palavras dele pudessem acusá-lo, pudessem lançá-lo, quer para as autoridades romanas, quer para o povo insatisfeito com o tributo. E precisamos também pensar como estão nossas palavras. Podemos até, quem sabe, falar menos e fazer mais. O que é que estamos falando? Estamos aproveitando essa oportunidade dada por Deus para falar, transmitindo a bênção que temos recebido dele com a doutrina espírita, com o conhecimento do seu Evangelho a partir da mensagem de Jesus, ou a nova mensagem, a nova era, doutrina como o Consolador prometido, como a terceira mensagem divina. Em resumo, o que estamos fazendo dessa oportunidade recebida? Como estamos sendo espíritas? E como estamos sendo, nosso comportamento, nossos sentimentos, nossas palavras, nossos desejos, nossa vivência, atrairá irmãos desencarnados superiores ou
sofredores, a partir da atração que nós lançamos. O Livro dos Espíritos, na questão 459, nos lembra qual é a influência dos espíritos em nossas vidas. Ou os espíritos influenciam em nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. Na verdade, eles os dirigem. É a resposta. Ou seja, com quem eu me afinizo? Os meus atos, a minha vivência é de acordo com o que falo, com o que penso, com o que sinto. Então, é essa justiça que Jesus nos lembra. Sermos justos com as autoridades, com as leis humanas, com nossa família, com aqueles e aquelas que conosco convivem, no nosso trabalho, e sermos também justos perante a lei divina. Vivência como cidadãos, como pais, mães, funcionários e também vivência das leis que a doutrina explica, que Jesus ensinou, que Moisés recebe na tábua da lei, lá no livro do Êxodo, no capítulo 20. Esse é o desafio, vivência. Porque essa vivência vai atrair trabalhadores superiores do Cristo e podemos superar-nos e caminharmos na sua direção. Caro irmão, cara irmã, que Deus te dê a tua paz. Senhor Jesus, nosso irmão maior, agora mais sabedores de teus ensinamentos e conscientes de nossos deveres para com o próximo, te agradecemos, Senhor, por termos tido essa oportunidade de tantos esclarecimentos. Agora mais leves e cheios de paz, pedimos mais uma vez, irmão, que por meio de nossos irmãos de luz, envia fluidos salutares e fluidifica todas as águas que todos nós venhamos a usar nessa semana que se inicia. Que essa luz também chegue a todos os nossos irmãos e irmãs que hoje se encontram com alguma necessidade, Senhor, física ou espiritual. Enfim, irmão maior, dai-nos força e paciência para conosco e com nossos semelhantes. E sejam conosco hoje e por todo sempre, Senhor. E que assim seja. Você que se acha enfermo, preso a um leito de dor, não desanime. A doença não é um mal, pois é através da enfermidade que nos libertamos das vibrações grosseiras dos maus pensamentos, das más palavras e das más ações. Suporte com paciência sua enfermidade, porque por meio dela se está purificando o organismo psíquico, sua alma, que só pode expulsar as impurezas por meio das doenças físicas. Que assim seja, que a paz de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Adiante, mas não estás tão distante, pois há do firmamento luz e um brilho intenso. Vejo braços bem ao longe, nas mãos marcas feitas em sangue.
separa só o mar de lágrimas que a ti vão me levar. Mas além do mar, o sol vem me mostrar. Teu sorriso me diz o que é ser feliz. Brilhar me diz alguma estrela. Sonhar, mas sempre ter certeza. E sem as marcas, sem o mar, sem o brilho do olhar, felicidade é te encontrar muito perto. O céu vejo aberto, as flores são flores, nas nuvens vejo amores, e assim vem vindo a primavera, e em meu peito a nova era. De dentro vejo o rosto Jesus, um coração a caminho da luz.